Bom dia a todos. Vamos dar início, então, à banca de qualificação de TFG da acadêmica Raven Mariana da Silva Venceslau. Raven, hoje você tem o professor Rodrigo representando como membro externo e a professora Marcela como membro interno. Numa próxima banca, Raven, qualquer um dos professores estão aptos a retornarem como avaliador da sua banca, tá bom? Tá bom. Você tem 15 minutos para apresentar o seu trabalho. Quando tiver faltando 2 minutos para finalizar o seu tempo, eu te aviso, tá bom, Raven? Tá Pode bom. ficar à vontade para compartilhar a sua tela e iniciar a sua apresentação. Ok. Compartilhar a tela inteira. Tá compartilhando, eu acho, né? Sim, ela já vai aparecer aqui pra gente. Tá. Raven, agora clica lá no PowerPoint, no arquivo lá embaixo. Aqui. Isso. Ficou? Uhum. Agora você coloca F5 e ele vai começar a apresentação. Fechado. Tá, estão vendo, né? Sim. Tá, posso começar? Pode sim. Tá. Primeiramente, bom dia, meu nome é Raven Mariana da Silva Venceslau e o meu TFG, o tema é Abrigo para Cães e Gatos para Cuiabá. Introdução. O abandono, hoje em dia, é uma problemática que vem vindo muito grande nas grandes cidades. E muitas vezes, as cidades não têm um lugar adequado para o acolhimento desses animais. Então, a minha proposta é fazer um abrigo de cães e gatos, trazendo conforto e bem-estar para futuramente ser adotados. Abrigo. O que quer dizer um abrigo? O abrigo é um lugar onde ampara, onde abriga, trazendo segurança e proteção. E já o WSPA, que é a Sociedade Mundial de Proteção Animal, tem um abrigo como onde supre as necessidades de alimentação, higiene, saúde, trazendo um ambiente que dê bem-estar e conforto aos animais, também tratando as suas necessidades psicológicas e visando também as 5 liberdades, que as 5 liberdades é de fome e má nutrição, liberdade de sede, liberdade de dor e doença, liberdade de medo e liberdade de desconforto. Ao longo dos anos, né, devido à necessidade com os animais abandonados, surgiram as entidades de proteção. A Royal Society, que fica na Inglaterra, né, que foi fundada em 1824, e a União Internacional Protetora dos Animais, que foi fundada em São Paulo em 1893. Aqui é um gráfico dos animais em domicílios e os animais que são abandonados. Pode ver que tanto os animais domicílios abandonados, o que prevalece é os cachorros, né, sendo 70% cachorro, animais domicílio e 30% gatos, e os abandonados 67% cachorro e 33% gato. Os animais abandonados, muitas vezes, são levados ao centro de zoonoses, que, ao invés de ser bem tratados, muitas vezes são maltratados. Foi feita a visita na Associação Mato Grossense de Voz Animal, que é a UAVA, né? Localizada no Jardim Imperial. É uma sociedade sem fins lucrativos, que atua tanto em Cuiabá e Várzea Grande, e o abrigo aproximadamente 130 cachorros e 100 gatos, e mensalmente eles recebem doações, como ração, remédio, também dinheiro para comprar o que falta, né? E é um lugar bem precário. O pré-dimensionamento foi feito através da necessidade, né, de carência do abrigo e dividido em setores, que ficou o setor administrativo e serviço, o setor médico ambulatorial
o setor de alojamento, que é o Canil e Gatil, o setor de apoio e o setor de lazer, que é o Pet Park e a lanchonete. Foi baseado também o pré-dimensionamento nas instalações de estabelecimento veterinários, o regulamento técnico para estabelecimento e assistente de saúde, Fundação Nacional de Saúde e o WSPA, que é a Sociedade Mundial de Proteção Animal. A definição da área da minha intervenção foi visando uma área que não tenha o uso predominante residencial, que tenha um fácil acesso, por conta das pessoas verem para chamar atenção para o fato da adoção e ter um terreno amplo para a implantação e para suprir todos os setores do programa. Está localizado na cidade de Cuiabá, Mato Grosso, no bairro Morada do Ouro, na região norte de Cuiabá. A área escolhida, como eu já disse, foi visando uma vizinhança que não tenha muita residência ao redor do terreno, um espaço amplo visando o bem-estar dos animais e com bastante vegetação para trazer o conforto e bloquear os ruídos frequentes. A relação do entorno. A preocupação maior foi, de novo, implantar o projeto em um lugar que não houvesse residência ao redor por conta dos ruídos e que também tivesse um fácil acesso. O bairro Morada do Ouro, o uso predominante dele é residencial, porém, ao redor do terreno escolhido, o que prevalece é o institucional, não tem muita residência ao redor. O terreno escolhido possui uma área de 23.321.94 metros quadrados, está voltada para a Avenida Washington Canavarros, é a única avenida, né? E supre todas as infraestruturas básicas, como a rede de energia, abastecimento de água, esgoto, sanitário, e entre outros. O acesso se dá por duas vias, a do CPA, que é a Avenida Juliana Costa Marques, e a Jurumirim, que é o Washington Canavarros. E as duas avenidas são consideradas avenida principal. Topografia. A topografia do terreno tem apenas duas cotas, e pelo tamanho do terreno ser bem extenso, suaviza os desníveis, e isso facilitou para a implantação. O partido arquitetônico. Foi dividido em blocos setorizados para o melhor funcionamento. Usado o máximo do terreno, né, não deixando espaço. Queria alguma coisa bem chamativa para ser um atrativo visual, para que os visitantes tenham vontade de ir conhecer, até mesmo por conta da adoção, e a volumetria dos ambientes, todos terras, para estar mais próximo à escala dos animais. A setorização. A setorização foi dividida pelo bloco principal, onde fica a área de serviço, administração e ambulatorial, que tem a sua entrada única para não ter conflito de fluxo com as outras entradas, com outros acessos. O canil foi colocado no limite posterior do terreno para não ter um contato direto com a vizinhança por conta dos ruídos. O gatil também foi locado na parte do limite direito do terreno, e o canil e o gatil foi colocado no limite para, quando bloquear a circulação, não dar interferência com os outros blocos. A implantação. A implantação foi dada ao acessos e fluxos, mas como tem só uma avenida, os acessos e fluxos foram todos voltados pela Avenida Washington Canavarros. O bloco principal, com a sua entrada independente, para evitar fluxo com as outras entradas, tendo duas entradas de pedestre, uma no Pet Park, diretamente no Pet Park, e uma direta no bloco principal,
2 entradas de veículos, uma no estacionamento e a outra de acesso rápido no bloco principal, de embarque e desembarque de pessoa e animais. Foi usado bastante vegetação, né, para o conforto térmico, o conforto dos animais, para diminuir os ruídos. Aqui é uma perspectiva da implantação. O bloco principal, do ambulatório, administrativo e área de serviço aos clientes, os canis, a lanchonete, o estacionamento, o pet park, os gatis, o centro de apoio e o cachorrômetro, que é para os cachorros do abrigo só. Bloco principal. O bloco principal foi dividido pelo setor ambulatorial e administrativo e o setor social aos clientes e de serviço. A planta foi dada em uma planta em formato de um U, dividindo os setores, mas assim integrando ele com a recepção. A parte esquerda ficou a parte ambulatorial. A parte ambulatorial é para pequenos procedimentos só, contendo um mini centro cirúrgico, sala de veterinário, sala dos exames, isolamento, observação, entre outros. O administrativo contendo a diretoria, a sala de reunião, a sala de intervenção, os vestuários, sala de descanso para os funcionários. E aqui contendo a recepção, o setor social, a recepção, o pet shop, a sala de doações e os sanitários. Aqui é o corte. Foi usada a telha termoacústica do tipo sanduíche. A fachada do bloco principal, né? Usado marquise em ACM. A maioria dos blocos, por conta do baixo custo, né? Pela durabilidade, flexibilidade, tendo uma vegetação vertical para dar conforto ao ambiente. Aqui é uma perspectiva do bloco principal. O canil. O canil foi visando a cartilha do WSPA, com isso dividido pela triagem dos cães. Foi dividido os canil em setor de canil quarentena, que é os cachorros recém-chegados, para tratamento para serem adotados, o canil maternidade, onde fica as fêmeas grávidas e os filhotes, e 2 canil aptos já para adoção. As baias foram viradas a 45 graus para trazer uma volumetria e para bloquear a incidência solar. No meio das baias, uma circulação aos visitantes para poder ver os cachorros, para poder adotarem. De acordo com a cartilha, é obrigatório ter 3 ambientes no canil, sendo ele um quarto, né, que eles falam como uma parte interna coberta, uma parte externa também coberta, que é essa parte, e a parte externa descoberta, que é o solário. Aproximadamente 150 cães, 30 em cada setor dos canis. Aqui é o corte. A fachada, né? Esquadrinho PVC, marquise impermeabilizada também. Aí a proteção de alumínio e gradil, né? Para os cães. Aqui é uma perspectiva do canil. E foram divididas e pintadas por cores, para ser fácil de identificar. O gatil. O gatil também foi dividido pela triagem, que vai ficar o gatil quarentena, o gatil fêmeas, o gatil sadias
o gatil macho sadios, o gatil maternidade e os enfermos. Foram pintadas também, cada um de uma cor, para fácil identificação dos funcionários. Para o bem-estar dos gatos, foi feito um solário com bastante vegetação para atividades prazerosas, né, que o gato gosta bastante de brincar. Uma parte interna para colocar os utensílios apropriados para gatos, em si ele trazendo um conforto e bem-estar para não ter aquele... para não parecer um cativeiro, né, porque os gatos são mais difíceis. Raven, você tem mais 2 minutinhos, tá bom? Pode ficar à vontade. Tá. Aqui é o corte, né, e a fachada do gatil, teto jardim, com usado bastante vegetação por conta das atividades, que gato gosta bastante, e uma perspectiva. O centro de apoio. O centro de apoio foi feito para dar apoio aos animais do abrigo só, tendo o depósito de rações para cães e gatos, a área de banho e tosa, o hall de informações, né, de algumas, se tiver alguma dúvida, próprio para os animais do abrigo. A perspectiva do centro de apoio, sempre trazendo bastante vegetação, e a lanchonete foi visando o bem-estar dos visitantes. Se você vai lá passear com seu cachorro, só no pet park, tá com fome, para você não ter que deslocar em outro lugar, então foi feita uma lanchonete com um salão, né, um lounge bem confortável. Aqui é a lanchonete o café, com a parte aberta, né? Aqui são as perspectivas gerais. O bloco principal, estacionamentos, canis. Aqui é o Pet Park. O Pet Park foi visando trazer visitantes para conhecer também um abrigo e também para poder passear. Aqui é o setor ambulatorial, o Pet Park, o estacionamento, a entrada do estacionamento. Aqui é os canil. E aqui uma perspectiva geral do projeto inteiro, da implantação. É isso. Muito obrigada, Raven. Carimbou 15 minutos redondinho. Ainda bem. Raven, agora você pode parar o compartilhamento. Tá? Parei. O meu aqui está com delay, então a imagem estava aparecendo atrasada em relação ao áudio, mas para o professor Rodrigo estava ok, né, professor? Estava, tranquilo. E para você, Marcela, estava ok também? Desligado o microfone. Estava ok também. Que bom, então. Bom, então eu vou iniciar aqui. Para mim está dando que o meu sinal de internet está ruim, então se falhar o meu áudio, vocês me avisem, por favor. Tá bom. Eu vou começar então pelo professor Rodrigo, que neste momento ele configura como membro externo da sua banca, tá bom, Raven? Aí depois vai ter a professora Marcela, e depois eu concedo alguns minutos para você falar, se você quiser comentar mais alguma coisa daquilo que foi questionado pelos avaliadores, tá bom? Tá bom. Professor Rodrigo, pode ficar à vontade para fazer seus comentários e questionamentos. Ok, obrigado, professora Ana. Parabéns, Raven, pela apresentação, os 15 minutos cravados. Obrigada. Né? Não é fácil a gente chegar nessa fase, né? E você chegou ainda com um projeto bem bacana, tá? Eu vou fazer algumas considerações a título de sugestão, né? E algumas situações, aí você vai verificar com o seu orientador o que é pertinente ou não. Eu sei que em relação à entrega do caderno, né, então assim, ele já estava meio que pronto desde o semestre passado. Isso, né? Eu só sugiro que o presidente da República sancionou uma lei que fala sobre maus tratos de animais
alguns dias atrás, que é a lei número 10.095 de 2019. 10.095? É 1095 de 2019. Ah, tá. Sobre maus tratos e tal. Eu acho que seria interessante, né? Porque é algo muito recente, você colocar isso no seu caderno. Sim. Tá? Uhum. Então, assim, aí você pode colocar no desenvolvimento, né, a inclusão dessa nova lei. Uhum. Acho importante que você faça uma revisão bibliográfica do caderno, tá? Tem algumas coisas que eu vi que tá faltando algumas citações e tal. Isso você faz no geral. Uhum. A ordem do caderno, o material que chegou para mim, ele invertido, né? As pranchas está vindo primeiro que o caderno. Ah, sim. Foi na hora que eu acho que você foi juntar os PDFs, você mudou essa ordem. Então toma cuidado com isso, que na hora quando você mandar o definitivo, o caderno vem primeiro e aí tanto é que as pranchas, ela não vem no final, né? Ela vem compondo o caderno, que depois vem um anexo, lá no final vem o quadro de programa de necessidades. Então, assim, pega a normativa do TFG e verifica a ordem na hora de você colocar isso lá para gerar um arquivo só do PDF, tá? Se atenta a isso, tá bom? Lá na figura 8, está faltando o norte na planta, no desenho, tá? Isso aqui é título de sugestão, né? Na figura 13, você traz todo o quadro com os índices urbanísticos, né? Coloca apenas o que é importante para você. No caso, é a ZCTR2. Né? Então, você não precisa trazer o restante. É meio que encher linguiça. Você pode até editar essas informações e colocar apenas da ZCTR2. Tá. Bom? Outra informação também que eu acho interessante. No corpo do teu caderno, você rotaciona em alguns momentos a planta de topografia ou o terreno, né? Uma hora o norte está para cima, uma hora o norte está para o lado esquerdo. Evita de fazer isso. Mantenha sempre na mesma posição. Porque senão a gente está olhando o caderno, dá um bug, né? Você fala assim, esse negócio estava comprido, agora está estreito. Não, é que rotacionou. Né? Então, se sempre tenta manter isso na mesma posição, isso facilita a leitura como um todo, tá bom? Tá bom. Lá no quadro de programas de necessidades, quando você muda de página, o cabeçalho é importante que ele venha junto, né? Porque senão eu tenho que ficar folheando para saber qual que é essa coluna. As colunas falam sobre esse item. Aí eu viro a página, aí eu tenho que ficar... Então, aquele cabeçalho, em todas as páginas que houve mudança, você repete o cabeçalho. Tá. Bom? Agora, sim, não que não esteja entrando no projeto, né? Vou até abrir a minha planta aqui, tá? Deixa eu só um pouquinho, só um instante. Em relação às suas pranchas, eu acho que você foi muito feliz na apresentação delas, tá? Eu acho que você colocou um texto, não ficou nada poluído, né? Você utilizou as plantas-chaves de forma bem correta, né? Isso ficou muito fácil de visualização. Aí eu vou fazer apenas algumas considerações sobre o projeto em si. Né? Pegando a sua primeira prancha, né, que onde você coloca até a implantação, deixa eu dar um zoom aqui. O que acontece? Eu tenho um entendimento que calçada é para pedestre, não é para veículo. Sim. E você faz vários acessos, né, para veículos e você coloca, tipo assim, você faz você não rebaixa a calçada, você faz uma abertura na calçada. Eu acho que você tem que fazer apenas o rebaixo na calçada, porque é o seguinte, o motorista ele tem que ter noção que a calçada é para o pedestre, não é para ele. Então é ele que pare, que olhe o pedestre, que aí que ele entra com o veículo. Sim. Tá? Então você vai fazer apenas os rebaixos.
E tem uma sequência muito grande de entradas, né? Você tem a entrada da 14, né? Que entra para o estacionamento, aí depois você entra pela uma parada rápida, e depois você entra para o estacionamento de funcionários. Sim. Eu acho que você pode dar uma revisada nessa quantidade, porque você acha, verifica o cálculo, né, em relação ao tamanho da sua fachada, essa quantidade de aberturas. Se eu não me engano, tem uma normatizaçãozinha em relação à prefeitura sobre isso, tá bom? Tá. Eu até sugiro que, por exemplo, quando você faz o acesso onde estão as vagas para PCD, né, que assim, eu tenho um acesso, né, que eu posso deixar que o paciente ou a pessoa, né, o paciente, né, e a pessoa sai. Às vezes, esse retorno ao sair, que ele faça a abertura pela sua entrada de saída de funcionários, por exemplo. Ah, sim. Né, para não ter uma abertura e outra, né? Então ele faz por ali. Então você corta esse caminho. Tá. Até mesmo falando sobre o estacionamento de funcionários, que ele está lá na parte do fundo do seu terreno, você faz até uma rotatória que para mim não liga nada a lugar nenhum. Ela vai lá só para dar volta. Né? Melhora essa situação do seu estacionamento, porque você faz, até para você faz uma curva, né? Faz um S para chegar no estacionamento. Faz de uma forma mais simples. Vai lá no final, entra, facilita a sua circulação, não faz rodeios, não. Tá né? bom. Tem num acesso de emergência, eu até tentei verificar qual a ligação com o seu prédio. Eu não vi uma abertura desse acesso de emergência com ao prédio. Às vezes, esse acesso de emergência, ele pode ser feito pela entrada principal sua mesmo. Ah, sim, no bloco. Né? Desde que você fazer, porque senão o cara vai chegar, não, isso aqui é para emergência, então ele vai confundir, ele vai entrar por outro rumo. Né? Então, às vezes, faz tudo ali pela frente, nem que o carro pare, ele saia. Eu acho que você pode estudar melhor esse fechamento. Tá, velho? Outra coisa, em relação, você coloca uma lanchonete, essa lanchonete, as pessoas que têm acesso a ela, é apenas as pessoas que estão dentro do seu complexo ou as pessoas que estão fora também têm acesso? Que as pessoas fora também têm acesso. Mas aí ele tem que entrar por onde? Foi visando mais para as pessoas que vão visitar o Pet Park e o abrigo, né? Porque, na verdade, quando você coloca ele ali no meio, vê uma ligação muito legal, porque às vezes você coloca ele próximo a esse Pet Park, né, que você colocou na frente. Sim. Porque aí a pessoa vai fazer, ele não precisa visitar o canil, ele vai visitar aquela parte da frente. Tem uma lanchonete, tem uma estrutura, tal, né? Porque aí você até meio que isola, né, a questão dos animais, né, que eu acho que às vezes são um pouco arredios, né, questão de barulho, tal, né? Então às vezes tem que tomar esse, eu acho que devido cuidado, talvez dar uma remodelada nisso aí. Né? Eu gostei da situação do Pet Park, né? Eu acho que essa estrutura que você trabalha, né, para estimular que pessoas vão ali visitar, eu só acho, sim, que a gente tem que pensar no seguinte: é uma área muito grande, você tem área edificada, ela até percentualmente dizendo, ela é pouca, não é tanto pela dimensão do terreno, e eu tenho uma preocupação, Raven, que é o seguinte: geralmente essas estruturas, ela não é privada. Ela precisa de doações. Sim. Né? Então, assim, qual o custo para bancar uma estrutura como essa? Então, às vezes, né, a gente tem que fazer essa conta também. Né? Porque assim, não existe assim, é diferente, assim, não, esse aqui é um abrigo que o serviço público vai dar atendimento. Né? Então, pensar nessa situação, né, porque como que ela vai ter uma renda, né? Eu acho que tem umas clínicas, né, como você vai alugar, se não vai alugar, se tem atendimento popular, como que vai fazer pensando nesse ganho para você bancar toda essa estrutura. Tá? Pode falar. Eu pensei, o pet shop, como vai ter também no ambulatório, pequenas consultas, procedimentos, pet shop, todo esse dinheiro será arrecadado para o abrigo. Será voltado no abrigo. Não, Jó, então, porque assim, é uma estrutura muito grande mesmo, tá? Vamos lá.
Outra coisa, eu queria que você desse uma olhada nas suas plantas de cobertura, pelo seguinte, lá do abrigo, você coloca que as quedas de água, elas vão para essas partes mais que têm esses dentes. Então você vai ter um problema nas calhas. Faz o seguinte, Raven, joga essa calha para o meio. Para o meio? Para o meio. Tá, deixa eu ver. Né? Porque aí você vai colocar rufo nessas partes inclinadas, né? E ter uma calha no meio vai facilitar a captação de água. Tá. Tá bom? Deixa eu ver. Nos cortes, eu acho que é interessante você colocar a curva de nível, tá? Natural do terreno. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Gostei. Você que fez essa logo? A logo? Foi no Canva. Bonitinho. Olha, professora Ana, as minhas considerações são essas, tá? Raven, gostei das suas perspectivas, tá? Eu acho que você foi muito feliz. Assim, as suas pranchas estão muito limpas, tá muito fácil de visualização, né? Eu acho que você conseguiu vender esse peixe de forma bem clara. Sim. Tá bom? Tá bom. Tá ok, então. Obrigado, Raven. Obrigado, professora Ana. Obrigado, professor Rodrigo. Professora Marcela, suas considerações, por favor. Primeiro, parabéns pela apresentação, pelo projeto. O projeto é muito dinâmico, acho que ele é um projeto, assim, eu posso classificar ele como relevante e bom, tá? Primeiro, observando o seu artigo, eu notei que ainda falta trabalhar um pouquinho mais com relação à sua fundamentação teórica, né? Projetos de referência. É interessante você estar dando uma revisada nos seus mapas de Cuiabá para apresentar esse terreno. Ele, ao meu ver, está assim duplicado, porque eu conto no aspecto do significado, né, dele, do porquê ele estar ali, né? Deixa eu ver aqui que eu anotei. Acho que tem que fazer uma ampliação na descrição do projeto no artigo, tá bom? E também com relação a explanar as atividades que serão feitas lá. Tá? Eu queria também ver contigo a questão do zoneamento. Eu vi que você fez fez o estudo do zoneamento, mas assim, você não fez esse zoneamento assim de forma, né, bem explicativa, explanado, né? Eu senti a falta de você ter apontado sobre a APP que tem próximo ao terreno, tá? E também sobre outras instituições que estão próximas ao terreno, por exemplo, a Marinha, né? Que tem ali próxima, que também ela tem implica na questão da movimentação, e também particularidades que ali a localidade também apresenta. Existem estudos referentes a isso, que eu vou falar agora, existem reportagens também. Ali, nesse local, tem problemas sérios de escoamento de água, existem muitas reportagens, existem estudos públicos com relação àquela localização, tá? Tem algumas que são próprias referências da Marinha, e também pela APP. E aí eu trago uma nova perspectiva para o seu projeto. Tá? Aquela APP, ela tem uma diversidade muito grande de animais. Sim. Inclusive, eu moro nessa APP. E eu já fotografei da janela do quarto do meu filho, um pavão. Pavão. Posso mostrar depois as fotos. Mas, assim, já apareceu isso em estudos, tem estudos da UFMT com relação a esses animais, tá? A APP em si.
tem isso, principalmente por causa dos empreendimentos que foram colocados ao redor dele, como, por exemplo, o Parque da Família, e a própria, e até a polêmica maior com relação ao residencial que você colocou, você fez o zoneamento dela, que é residencial Bonavita, tem até uma polêmica em cima dele. E aí, por que somente cães e gatos? Eu vi que você apresentou um estudo falando sobre os animais domésticos, mas trazendo essa perspectiva da APP e dos animais que estão presentes nela, não tem somente a APP, tem o Parque da Família agora e tem o outro parque que é próximo também, no momento não me recordo o nome, mas tem um outro parque, é Parque da Nascente, que também foi inaugurado pela prefeitura há pouco tempo. E assim, por que não ampliar esse repertório? Fica uma proposta, tá? De um novo direcionamento. E assim, eu percebi que você fez a logo, o professor Rodrigo até mencionou sobre ela. E assim, eu acredito que no momento que você cria uma logo, você tem que apresentar a identidade visual dela. Sim. Tá? Você criou a logo, você vai explicar sobre ela, não precisa ser algo muito longo, mas eu acredito assim que você falou que fez pelo Canvas, né? Você pode falar sobre a ferramenta, você observou a necessidade de fazer uma identidade visual e utiliza ela. O interessante da identidade visual é que os componentes delas vão se aplicar por todos os aspectos do seu projeto. Isso já é interessante, isso vai validar e reafirmar os elementos que nortearam o seu projeto. Muitas coisas aqui o professor falou, eu acredito que esse projeto está muito bom, com relação a representação gráfica também, eu gostei, está muito limpo, está muito bom. Tem algumas particularidades, algumas adequações que são necessárias serem feitas durante o artigo, mas isso o professor Rodrigo falou, e isso, assim, passando um pente fino no seu artigo, você vai conseguir lapidar ele, né? Tranquilo. Mas, no mais, é isso. Tá bom. Anotei. Tudo anotado já. Obrigada, professora Marcela. Obrigada. Bom, Raven, as considerações dos professores são extremamente pertinentes. O seu trabalho ele tem um nível de maturidade, né? Ele já está assim numa frente adiantada. Então, são alguns ajustes que precisam ser feitos para que você consiga concluir aí com êxito essa etapa. Né? Então, Raven, o mérito é todo seu. Né? Eu gostaria de te parabenizar. Né? Surgiram alguns contratempos aí na sua trajetória, mas nada que pudesse, que não fosse superado. Né? Então, nós estamos aqui hoje. Você está passando por essa etapa com um trabalho bastante satisfatório. Né? E eu gostaria de te parabenizar e depois a gente volta daí a conversar direitinho sobre todos os apontamentos que foram feitos. Tá bom, Raven? Muito obrigada. Obrigada, professor Rodrigo. Obrigada, professora Marcela. Você gostaria de falar alguma coisa? Agradecer a todos vocês e já anotei tudo certinho para fazer as mudanças. Muito obrigada. Então, tá bom, Raven, obrigada. Eu vou encerrar agora a gravação e eu vou pedir que